A paz do Senhor, amados, servo do Deus Altíssimo. Aqui quem fala convosco é o pastor Ricardo Ferreira. Quero deixar para vocês hoje um estudo sobre a estrutura da Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre a estrutura da Palavra de Deus. Amém? Quero deixar para vocês, vamos ler, para iniciar essa estrutura, esse estudo, no livro de Hebreus, capítulo de número 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2, diz dessa forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é a mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Amém? Vamos iniciar, assim, falar da estrutura da Bíblia Sagrada. Que Deus nos abençoe nessa tarde e não tire a nossa atenção. Vamos começar com a introdução. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Foi ele que inspirou os escritores da Bíblia através do Espírito Santo. A Bíblia trata de muitos assuntos. Amados irmãos, a inspiração dos autores da Bíblia é dada pelo próprio Deus na terceira pessoa da Trindade Santa, chamada Espírito Santo. Então você já está entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, o autor é o próprio Deus. E o que a Bíblia nos traz? A estrutura Bíblia, nessa introdução nós vamos dizer, a Bíblia trata de muitos assuntos, mas o seu tema principal é a obra de Cristo em favor do homem. A obra central da Bíblia vai apontar na vida do Senhor Jesus Cristo, em favor da humanidade, o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Todos os livros vão apontar para Jesus. E a Bíblia, num contexto geral, ela vai apontar para esse sacrifício. Jesus, o Cristo, em favor da humanidade, em favor do homem. Foi escrita por finalidade de levar o homem à salvação em Cristo Jesus. Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, o próprio Jesus. Então nós vamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. O próprio Deus escreveu e a terceira pessoa, assim, inspira os homens com o Divino Espírito Santo. O primeiro passo para compreender a Bíblia é a conversão. Só vai entender da Bíblia quem se converter ao cristianismo, quem se converter a Cristo. Quem ter Jesus no coração vai entender a Bíblia Sagrada. Porque as coisas naturais se discernem naturalmente. E as coisas espirituais vai se discernir, espiritualmente. Quer ver? Vamos ler 1 Coríntios, glória, capítulo de número 2, versículo 14 e o 15. Vai dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucuras. Olha só. E não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual vai discernir bem tudo, ele e ninguém o discerne. Mas o espiritual discerne bem. Então, porque para entender a palavra, a primeira coisa é a conversão em Cristo Jesus. Para discernir a palavra, temos que entender que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Vamos continuar na estrutura da Bíblia. Já entendemos que quem é o escritor da Bíblia é o próprio Deus. O próprio Deus que inspirou pessoas na terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo. Amém? Vamos lá. O que é a Bíblia? A Bíblia, muitas pessoas chamam de livros, ou livro dos livros. Justo. A Bíblia é um conjunto de livros. Mas a Bíblia também é a boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Vamos nos estruturar
a Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia ela é composta de 2 testamentos. Ela é dividida em 2 partes. Entendemos como o Velho Testamento e o Novo Testamento, certo? Então nós vamos levar um pouco mais à frente. O Velho Testamento vai descrever o quê? O que vai falar o Velho Testamento? Vai falar o quê? Da criação do mundo. Vamos ver no livro do Gênesis. Na criação do homem, continuamos. A história de Israel, o povo escolhido por Deus. Lembra quando Deus chama Moisés e fala para Moisés que agora ele libertará o seu povo. Moisés é escolhido para libertar o povo de Deus. Então nós vamos entender que a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, vai falar da criação do mundo, da criação do homem, da história de Israel e do povo escolhido por Deus, até o nascimento de Jesus Cristo, certo? Aí é o Antigo Testamento. O Novo Testamento vai descrever o nascimento de Cristo, o nosso Jesus Cristo, a sua vida, a morte e a ressurreição. Ainda mais, vai descrever a história dos apóstolos, a história da igreja primitiva e contém os ensinos a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Então nós vamos entender que o Antigo Testamento, a estrutura dele, vai falar sobre vários assuntos. No livro do Gênesis, principalmente, a criação do mundo. Lembra o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí Deus falando, ó. Ao princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Lembra disso? Então isso é a estrutura bíblica. É o que a Bíblia vai nos contar, certo? Aí vamos ver que Deus cria o homem, no capítulo 2, que pega dos... Deus cria o homem, faça o homem a nossa imagem e semelhança. Então, irmão, esse é um pedaço da estrutura bíblica. Eu não posso falar com muito grande. Então vai dizer, aí vamos lá. Vamos continuar a estrutura. O Velho Testamento foi escrito por primeira vez na língua dos judeus, ou hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua que dominava a época do Cristo. Na época que Jesus nasceu, quem dominava eram os gregos. Certo? A primeira tradução, olha só, uma coisa importante para vocês, amados. A primeira tradução da Bíblia, ela foi feita por João Ferreira de Almeida, certo? No ano de 1681. A primeira tradução da Bíblia foi feita por João Ferreira de Almeida, na Holanda. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita pelo cardeal Hugo, falecido em 1263. Olha só, primeira tradução, a primeira forma de capítulos pelo cardeal Hugo, falecido em 1263, certo? Outra, a divisão em versículos foi feita a obra por Robert Stephens em 1551. A Bíblia já foi traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. Foi escrita no primeiro período em 1600 anos, iniciada com Moisés, que escreveu o Pentateuco em 1500, aos antes de Cristo, concluída por João há cerca de 100 anos depois de Cristo. Amados, nós vamos entender aqui claramente que o Pentateuco, nós vamos falar lá na frente dessa estrutura do Pentateuco, feita por Moisés, em 1500 anos demorou para escrever, e concluída acerca com João, lembra ali de Patmos, 100 anos depois de Cristo. Certo? Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Os estudiosos vão afirmar cerca de 40 escritores foram usados para escrever a Bíblia Sagrada, certo? Entre eles, suas profissões, havia pessoas que eram reis, filósofos, sacerdotes, pastores, pescadores, médicos, cobradores de imposto. Irmão,
foi uma diversidade de pessoas. E detalhe, em épocas diferentes, certo? O Velho Testamento, vamos lá falar um pouco do Velho Testamento. É dividido em Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores, profetas menores. Essa é a estrutura que contém o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem quantos livros? 39 livros. Mas há uma divisória nesses livros. O Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes: Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores, profetas menores. Vou trazer mais detalhadamente para você. O Pentateuco é o livro escrito unicamente por Moisés, certo? Que vai pegar do primeiro livro da Bíblia ao 5º livro. Você vai acompanhar um a um. Ó. Vamos lá. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, alguns chamam de Pentateuco, que é o coerente, biblicamente, e outros chamam de livros da lei, certo? Esses 5 primeiros livros foram escritos por um homem chamado por Deus no livro do Êxodo. Então, é por isso que eu quero que você entenda. A Bíblia é dada por inspiração divina, porque Moisés só vai aparecer no 2º livro da Bíblia. Moisés só vai aparecer no cenário bíblico no 2º livro, que é o livro do Êxodo. Aí você vai perguntar, como é que pode escrever o Gênesis? Irmão, é inspiração de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. O autor da Bíblia não é o próprio Deus. Então é inspiração. Deus, através do Espírito Santo, inspirou pessoas a escrever o livro. Certo? Aí vai vir um livro histórico, que vai de Josué a Esther. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí está a estrutura, biblicamente. Aí vamos para o poético. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Aí vamos para os profetas, são 17 livros. São eles divididos em 2 classes, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são 2 livros. E o outro menores são 12, certo? E com a conclusão dos Lamentações de Jeremias. Vamos lá, profetas maiores vem Isaías, Jeremias e a sua completação de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas maiores. Aí nós vamos para os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Aí está toda a estrutura do Antigo Testamento. Certo? São os livros que contam toda a história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Lembra? Vai contar a história dos patriarcas, como Abraão, Jacó. Então, vai contar toda essa história. Vai contar a fundação do mundo no livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis ele é rico. É uma das maiores estruturas para nós estudarmos, que vai contar praticamente o início de tudo. É o início, Gênesis início. Vai contar o início da fundação do mundo, do homem, criação da mulher. Entendeu? O 2º livro já vai contar a criação do povo de Deus. Já vai falar das tribos de Israel. Então, isso tudo provém de uma estrutura bíblica. Aí nós vamos falar um pouco do Novo Testamento. Nós estamos falando de estrutura bíblica. Novo Testamento, 2ª parte da divisão da Bíblia Sagrada. 1ª parte, Antigo Testamento. 2ª parte, Novo Testamento, aonde vai apontar para a vida de Jesus Cristo. O Novo Testamento ele é composto por 27 livros, certo? Classificado em grupos que são evangelhos, históricos, epístolas, ou conhecida como carta, ou profético, certo? Os 4 primeiros livros da Bíblia chamados de evangelho são eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. São uma biografia dos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho, boas novas. Histórico,
Atos dos Apóstolos, que revela a história da igreja primitiva. Certo, amados? Vamos para a epístola. São 21 epístolas tem no Novo Testamento. Vamos prestar atenção. Seja escrita pelo apóstolo Paulo, dividida em 2 grupos. O primeiro grupo são 9 epístolas, certo? Vamos lá. Foram escritas para a igreja. Olha que Paulo escreve diretamente para a igreja. Aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na segundo grupo, 12 epístolas se divide em foram escritos para pessoas, lembra aí, 1ª e 2ª Timóteo, a Tito e Filemão. Há uma carta que não tem um autor, é desconhecido, é escrita para os Hebreus, carta aos Hebreus, certo? E 7 epístolas geral foram escritas para todas as igrejas. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Essas 7 cartas, ela é coligada para toda a igreja, para todos, certo? E vai vir o livro profético, o livro das coisas futuras, o livro escatológico, escrita por João na ilha de Patmos, o famoso Apocalipse, escrita por João. Então você conheceu a estrutura da Bíblia Sagrada. A estrutura, os seus livros, são 66 livros, dividida a Bíblia em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento, 27 livros, Antigo Testamento, 39 livros. Existem os grupos que compõem o Antigo Testamento, são 5 grupos. Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores, profetas menores. Os grupos que compõem o Novo Testamento, 4 evangelhos, um livro histórico, 21 livros que são 13 cartas paulinas e 9 epístolas, e mais o livro da profecia do Apocalipse. Amém, meus queridos? Próxima aula nós vamos falar um pouco mais da inspiração divina da Bíblia Sagrada.